a esse mecanismo do que a justiça de Deus em relação a todos os seus filhos que somos. Eu passo a palavra ao meu amigo Alexandre, que está fazendo essa conversação aqui conosco, né, dividindo, para que comece, então, a iniciar o assunto sobre a reencarnação, trazendo ela um pouquinho mais de trás na história. Né? Boa noite a todos. Então, como o nosso querido Jair falou, a gente vai procurar fazer mais uma conversação espírita, abordando assuntos da evolução, até de Moisés, a Kardec e até os dias atuais. Um apanhado geral para que a gente possa ter um pouquinho de embasamento sobre a história do Espiritismo, né, até os dias de hoje. Faz mais de 2.500 anos da vinda de uma luz suprema, encarnado como homem na Terra. Um dos Cristos planetários, Jesus. E ainda nos dias atuais, parece que a crença, os dogmas, ainda predominam um pouco predominam um pouco não, diria bastante, sobre a mente, sobre cada um. A parte humanitária nem sempre prevalece. Então, eu diria que o evolucionismo, ele ainda faz parte, olha, tanto tempo que o Cristo veio, como vai indo devagar a nossa evolução, né? Porque 2.500 anos não foi ontem, né? Então, a gente percebe que ainda tem pessoas que acreditam no evolucionismo como fonte, assim, primordial para a evolução. Ou seja, tudo evolui sem uma causa primária. Evolui porque tem que evoluir. Então, nós poderíamos citar hoje na nossa galáxia, a Via Láctea, se nós olharmos para cima, a gente vai se deparar com 400 bilhões de estrelas. Para cada estrela dessas que a gente visualiza no céu, vamos dizer que tenha um planeta para cada um, mas existem milhões de planetas em volta, orbitando em volta de cada estrela dessa. Que a NASA, nós ainda limitados, nem descobrimos 1% do que existe assim, a nível planetário. Então, você veja como poderia o evolucionismo ser a fonte de tudo, sem uma causa, Deus, né? Que é esse Deus, né? Como poderia somente o evolucionismo fazer com que tudo isso funcione de uma forma harmônica? Por exemplo, o Sol, a Lua, né? Porque a gente percebe que se a Lua se afasta, as marés aumentam ou abaixam. Se o Sol tivesse 1 centímetro mais longe, a Terra congelaria. E se ele tivesse 1 centímetro mais próximo, a Terra ia derreter, né? Como poderia a diversidade dos seres chegar ao ponto de ter a consciência contínua hoje, a gente fazer conjecturas, perceber a assimilação dos seres, né? Como poderia, por exemplo, o cérebro, sinapses inteligentes, moléculas que são sadias e elas se ramificam, mandando energia para todos os sistemas do corpo, né? Enfim, vamos um pouco mais longe. O pensamento. De onde veio o pensamento? Do evolucionismo? Ou o cérebro pensa, ou a alma? Porque o pensamento é um atributo da alma. Então, o cérebro é uma caixa que responde ao comando da alma. As plantas, a diversidade das plantas, a fotossíntese, a seiva que nutre, que força é essa que mantém tudo que funciona no nosso universo, né? No nosso planeta Terra. Então, eu falei um pouquinho dei um apanhado geral, para chegar ao ponto de dizer que nós vamos citar aqui o Aurelius Augustus de Hipona. Ele era o Santo Agostinho, né, que a gente conhece no Livro dos Espíritos. O Santo Agostinho, ele
ele queria descobrir que força era essa que mantinha todo esse universo, né? Que Deus era esse. Então, ele tinha uma coisa com ele, diariamente ele estava pensando, que é Deus, né? Que é essa força que nutre tudo no universo. E um dia, Santo Agostinho, andando pela praia, ele estava pensativo, ele olhou lá no fundo, assim, tinha uma criança bem pequena, sentada na areia, com um copo. Acredito que alguns já ouviram essa história, mas é importante salientar. E o Santo Agostinho chegou próximo àquela criança, mas, oi, você está sozinha aqui na praia? Cadê os seus pais, né? O que você está fazendo com esse copo? E a criança virou para ele e disse, eu quero colocar todo esse mar dentro desse copo aqui. E aí o Santo Agostinho disse para ele, mas como que você vai colocar esse copo dentro, o mar inteiro dentro desse copo? E aí a criança olhou para ele e disse assim, e como que você vai colocar Deus em uma só encarnação, compreender a grandeza de Deus? E aí, quando Santo Agostinho olhou, a criança já tinha desaparecido. Quem será que era a criança, né? Um espírito evoluído ou algum missionário de Jesus ali, mostrando que nós ainda temos limites, né? Somos fontes ainda limitadas. Por isso, que ao longo da história, Deus permitiu que os cristos, como Jesus é um, que é o governador do nosso orbe, do nosso planeta, segundo Humberto de Campos, né? Viessem os missionários através dos séculos. Cada um foi deixando a sua missão. Então veio Sócrates, veio Gandhi, veio todas essas pessoas preparadas para o nosso planeta para que a gente pudesse ter maior entendimento, disseminar a palavra do Cristo. Então, como primeira revelação, eu cito Moisés, que foi o precursor do Cristo, né? Ele veio preparar, vamos dizer assim, o terreno. O Moisés era um verdadeiro médium, se a gente for analisar, porque o Decálogo foi recebido, né? Os 10 mandamentos, se a gente for analisar, é uma obra mediúnica, uma verdadeira obra mediúnica, né? Na época era olho por olho, dente por dente, porque as pessoas, ele tinha que explicar de uma forma, porque as pessoas não tinham a compreensão que a gente tem hoje, da lógica da existência das coisas, né? Então, nessa época, existiam, lá no cristianismo primitivo, existia vários reis, como Davi, Salomão, e os próprios profetas, né? Daniel, Isaías, que traziam a mensagem. E desde então, Humberto de Campos diz que Moisés foi a primeira revelação, depois veio Jesus como a segunda, e aí o Espiritismo como a terceira, que é o Consolador Prometido. Mas, enfim, então, desde aquela época, os próprios profetas, eles diziam, Isaías, né, Daniel, que haveria de vir um Salvador, um Messias, um mestre maior, para que pudesse humanizar, né, enfim, de Moisés a Jesus. Jesus não veio destruir a lei, como está no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele veio dar continuidade, né? Mostrar para a gente tudo aquilo que a gente vive hoje e a nossa compreensão através da doutrina espírita. Então, eu gostaria de citar aqui, por exemplo, o rei Davi, no Salmo 22, eles já sabiam, o rei Davi, eles cantavam hinos em louvor, sabendo que ia existir um Cristo que viria para a Terra. E eram salmos, veja bem, escritos há 1000 anos antes de Cristo. Então, você veja que os profetas já predestinavam que ia vir um Salvador, o Cristo. No versículo 1 a 8, ele descreve as formas, até 1000 anos antes de Cristo, as formas que Jesus ia sofrer. Você veja bem, lá atrás, ele já recebeu mediunicamente, os profetas, Moisés, tudo aquilo que ia acontecer depois quando Jesus chegasse, né? O que seria isso? Uma via mediúnica, né? Então, que Jesus seria negado 3 vezes, né? A gente lembra de Simão Pedro. Balançariam os lábios e a cabeça, aí a gente lembra dos romanos, dos sacerdotes do templo, né? As suas mãos seriam transpassadas, Jesus sofreria muito, sofreria abandono, a traição. Então,
depois de séculos, nasce a segunda revelação, que foi o Jesus. Nos trazendo, Jesus mesmo falava da própria reencarnação, né? Depois eu vou citar algumas coisas da Bíblia, porque eu acho importante a gente ter um seguimento, e o espírita, ele ter o conhecimento da Bíblia, não só da codificação, porque a gente sabe que ali consta bastante, praticamente é tudo que está ali, né? Então, depois de Jesus e Kardec, veio todo o compêndio aí do movimento espírita, do conhecimento espírita, justamente para a gente conseguir acompanhar melhor. Então, nasceu Jesus. Jesus, antes da Terra, já existia, segundo Humberto de Campos, há 10 milhões de anos. Veja bem, 10 milhões de anos antes do planeta Terra. E ele também cita que Jesus veio justamente para a Terra, porque Jesus, junto com os seus missionários, ajudaram a construir o nosso planeta Terra. Então, você veja assim, Jesus chamou os melhores, né? O melhor arquiteto, o melhor cientista, o melhor filósofo, conselheiro, o melhor químico, para poder construir todo o nosso planeta. Para a gente ir progredindo e a gente perceber tudo que hoje a gente tem na nossa consciência e a gente conhece por vida. Vamos seguir. Você imagine que um espírito da grandeza de Jesus, eu costumo dizer que esses espíritos, eu acredito que a gente percebe assim, ó, poderia se perguntar, será que eles têm contato com Deus, por exemplo, com Cristo? Certeza, né? Esses espíritos dessa grandeza de Jesus, eles sentem o chamado. Por exemplo, para ele vir para a Terra, com certeza foi uma missão que ele já sabia, tudo que ia acontecer com ele e por que ele viria para cá. Então, ele escolheu os 12, né, os 12 apóstolos, e começou as primeiras curas, toda a peregrinação dele na casa de Simão Pedro. Depois, na última semana da Páscoa, Jesus escolhe Jerusalém. Ele ficou uma semana em Jerusalém. Na entrada dele para Jerusalém, você veja que ele veio num burrico, né? Num jumento. E ele pediu para os apóstolos dele passar por todas as casas, disseminando a palavra. Batiam na porta, eles não pediam se lá tinha um evangélico, se ali tinha um espírita, se lá tinha um católico. Para eles era todos tinham seus valores e era assim que funcionava. A gota d'água foi que naquela semana em Jerusalém, o Jesus, ele veio mesmo para mostrar que ele era o Messias. Então, ele foi lá nos vendilhões do templo, ele chutou as barracas, né? Porque o pessoal já estava dando mais valor para o dinheiro que é para a própria ascensão da vida, né? Ele pediu para os discípulos levar a palavra, enfim, e daí veio a crucificação. Na sexta, às 3 horas da tarde, Jesus foi crucificado. Então, eles retiraram Jesus às 5 horas da tarde, porque eles sabiam que tinha o sábado, porque na época do judaísmo, no sábado não se trabalhava, né? Então, eles tinham até as 6 horas da tarde para tirar Jesus da cruz. O que eles fizeram? Não deu nem tempo deles limpar o corpo de Jesus. Então, eles embrulharam ele naquele manto, não passaram óleo e já colocaram Jesus onde ele tinha que estar lá. Fecharam com a pedra, Jesus ficou lá. No sábado todo, eles não puderam ir lá, nem Madalena, nem Maria, ninguém, nem um dos discípulos. E no domingo de manhã, somente, que passou todo o tempo do sábado, que era o sábado, que eles respeitavam, ninguém fazia nada, quando eles chegaram até lá, que os judeus já começaram a se movimentar, cadê Jesus, né? A primeira que foi lá, que olhou dentro da caverna onde Jesus estava, foi Madalena, e aí ela achou que era um mendigo, mas era o Cristo. Tanto é que quando ela contou para os discípulos, ninguém acreditou nela, que ela tinha enxergado, porque, imagine, né? Como é que uma prostituta, vamos dizer assim, por primeira mão, enxergaria o mestre lá, né? Então, eu cito isso como Jesus, como a segunda revelação. E aí Jesus disse que não acabaria por aí, né? Ele apareceu mais 2 vezes
no caminho de Emaús, os 500 da Galileia também, ele chamou o pessoal porque ele ia aparecer para lá, ele apareceu para Madalena, e aí ele disse que não acabaria, que ia vir um Consolador prometido. E é o que a gente tem hoje, nos dias atuais, graças ao Kardec e os missionários do Cristo. A terceira revelação chegou até a gente, que é o Espiritismo, que veio para mostrar o porquê que a gente está aqui, para onde que a gente vai, as potencialidades da alma, né, Jair? E que existe uma continuidade, que é a reencarnação. O porquê da reencarnação, né? E agora eu pergunto assim, se vocês quiserem também dar o depoimento, vocês fiquem à vontade, tá? O porquê a terceira revelação, né? Por que que Humberto de Campos falou para a gente que era uma terceira revelação? Por que o Espiritismo seria essa terceira revelação? Moisés a primeira, Jesus a segunda, e aí a terceira revelação veio com o Espiritismo. Porque seria mesmo essa continuidade do Cristo, né? Jesus, ele mesmo disse que ele não conseguiu falar tudo. E uma que, quando veio para a Terra, a gente deu um jeitinho de acabar com a vida dele, né? Então, ele não veio, ele não se entregou por nós. Na verdade, ele foi cuidado do homem mesmo. E como todos os outros, Sócrates, na Cicuta, né? Todos os outros missionários de Jesus, alguns foram queimados, feitos de tochas. Então, todos deixaram seu depoimento que a vida havia uma continuidade, que é a reencarnação. Então, Jair, quer falar alguma coisa? Quer dizer que a reencarnação surgiu nas obras do Kardec, né? Mas mesmo assim, se nós ainda pegarmos, né, os assuntos sobre reencarnação, citado por Jesus no diálogo com Nicodemos, né, no Portal do Tempo, vamos ver que está explícito ali em qualquer Bíblia que tenha pelo menos uma tradução mais fiel, né? E vamos ver também que na Transfiguração do Tabor, né, onde ele pediu, inclusive, que os discípulos que estavam com ele não comentassem, né, que tinham visto Elias, e que, inclusive, foi perguntado depois que Elias já tinha vindo e ninguém o respeitou, porque ele era João Batista, né? Então, mesmo assim, mesmo Jesus falando de forma tão resumida, né, não tendo tempo de trazer toda a doutrina que ele gostaria, que era transformar o ódio em amor, e até hoje a gente está nessa batalha, assim mesmo ele trouxe citações que não deixam dúvidas sobre o processo da reencarnação. Como eu frisei no início, hoje até em laboratório já se prova o fator reencarnatório. Mas eu gostaria de me apoiar no médico psiquiatra e professor da Universidade de Virgínia, Ian Stevenson. Em 1961, ele saiu a campo e, intrigado com esse assunto, ele conseguiu concatenar 20 casos comprovados sobre reencarnação. Isso está, né, nos autos, nos arquivos da Faculdade de Virgínia dos Estados Unidos. Ele, não se contentando com isso, em 1997, ele saiu novamente para visitar o Oriente e alguns casos no Ocidente e reuniu num livro mais de 2.000 casos, comprovando, né, por declarações das próprias pessoas, que muitos, inclusive, são conhecidos, né, daquele menino indiano, inclusive, que teimou com os pais, acho que vocês conhecem essa história, de que eles não eram o pai dele, que o pai dele morava em outra cidade, e obrigou os pais a levar eles a conhecer os verdadeiros pais, né, que, na realidade, moravam lá. Dando, assim, uma prova cabível, aberta, sobre esse processo do qual todos nós estamos sujeitos, queiramos ou não, né?
a nossa vontade no universo ainda pouco impera, somos criaturas num nível evolutivo ainda muito pequeno. E quem somos nós para querer colocar Deus na parede, né? Então, a reencarnação é uma lei que, inclusive, está contida, basta nós estudarmos. Depois, em 1857, que Kardec concatenou nos espíritos, dali para adiante, muitos outros grandes pensadores e grandes, eminentes filósofos e cientistas da época fizeram inúmeras existências provando não só a existência do espírito, como a própria reencarnação. Necessária para quê? Para que se processe a justiça divina entre nós, que muitas vezes agredimos as criaturas, né? Dentro de uma família, dentro de uma comunidade, né? Como nós vemos hoje a nível de mundo, país para país, né? E para que haja uma correção futura, porque nessa não vai dar conta dessas criaturas, né? Começarem, pelo menos, a descontar essa duplicata da violência. Então, a reencarnação ela tem o objetivo de trazer essas justiças até nós. Inclusive, eu fiz um estudo sobre a Bíblia, trazendo fontes, vamos dizer assim, provas da reencarnação na Bíblia. Eu acho importante a gente citar. Então, eu vou citar algumas que eu anotei, né? Porque, às vezes, a memória ela vai até um ponto e, como é bastante versículo, então, né? Então, vamos lá. Mateus, capítulo 11, versículo 14, que é o que o Jair falou, que o Jesus declarava sobre João Batista, né? Que já fora o Elias, que há de vir, né? Então, os discípulos, no capítulo 17, 12, 13, eles compreenderam que Jesus falava da figura de João Batista. Exemplos do Velho Testamento, por exemplo, o próprio Decálogo abriga em si o conceito do retorno na terceira e quarta geração, no Êxodo 20, né, e o 5. A sentença de Ana, mãe de Samuel, a qual diz que o Senhor fez descer ao Sheol e faz tornar a subir dele. 1 Samuel, né, 2, 6. O que seria, né? O Senhor faz descer ao Sheol, né, as profundezas, né, as provações, as provas, e faz tornar a subir dele. Então, é a reencarnação. No Salmo 71, versículo 20, afirma também: me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Que é mais prova que isso, né? Está tudo contido na Bíblia. Eclesiastes, que assevera que o que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então, veja que são fontes que estão todas descritas, né? E às vezes passam em branco, né? Ou seja, para muitos até não passam em branco, mas é a compreensão, né, das diversas crenças que às vezes polui a fonte real, né, do que há ali, que é a reencarnação. Em Jó, em meio ao seu infortúnio, confessa: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Ainda em Jó, na versão da igreja grega, afirma: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, não precisa nem explicar muito, né? Está tudo dito, né? No livro de sabedoria, aceito pelos católicos, o autor diz que, sendo bom, entrou num corpo sem mancha. Onde estariam as manchas, não no perispírito, né? Por causa da alma, né? Do longo da nossa existência, né? Então, eu gostaria de falar uma pequena história, assim, que eu tenho comigo. Uma vez eu escutei, achei muito bonita. Vamos imaginar uma mãe, ela tem um filho, aos 7 anos de idade, a criatura começa a se revelar, assim, uma criatura um pouco difícil.
A mãe é um amor de pessoa, ela segue todos os ensinamentos do Cristo, dedicada, amorosa, né? Trabalha para criar aquela criatura com tanto esforço. E ela percebe que a criatura vai crescendo e aos 10 anos de idade se revela uma criatura que ela começa a roubar. Vai numa loja, vai no mercado, começa a aparecer em casa com alguma coisa estranha, e aí a doutrinação daquela criatura vai ficando um pouquinho difícil. Aos 13 anos de idade, aos 15, a criatura já começa a entrar nas drogas, influenciada e se influenciando, se deixando cair, né? Aos 18, já é um ladrão de carro, e aos 25, um assaltante de primeira marca. Então, essa criatura desencarna. A mãe e a criatura. E aí vamos ver essa lógica. Chegando lá em cima no céu, essa mãe que tem todo aquele amor, toda aquela dedicação, o que é o amor na Terra se não tiver uma continuidade, né? Por que, né, o amor, né? A mãe chega lá em cima e diz, mas cadê meu filho? Porque a primeira coisa do amor de mãe, a mãe que criou o filho, é chegar lá em cima e se deparar, onde é que está meu filho, né? É como um desencarnado aqui, quando ele chega lá em cima, que ele se depara com a realidade dos fatos, quem ele vai procurar? Primeiro, é a família. Então, aí chega lá em cima e se depara que o filho não está. E aí chega um missionário de Jesus e diz assim, olha, a senhora não vai poder ficar com o filho da senhora, porque a senhora sabe que o filho da senhora, em vida, foi uma criatura difícil, né? Então, a senhora está muito além, né? Como é que... Então, eu questiono a seguinte forma. Qual a mãe que iria aceitar, né? De boa, assim, chegar lá em cima, se deparar sozinha e com todo o amor que ela sentiu pelaquela criatura, a criatura nunca mais vai poder ter uma chance, se não fosse a reencarnação ou algo assim, né? De um novo reencontro, vamos dizer assim, feliz, no mesmo plano, né? Então, como André Luiz descreve, aí entra a providência divina, né? Então, já que a senhora ama seu filho, a senhora aceita voltar para a Terra para ter uma nova chance de doutrinar essa criatura, né? Então, aí é um fato que a gente deve levar em consideração e pensar, né? A oportunidade, né? Como é que nós teríamos força, mamãe, de continuar mesmo lá em cima, né? Com o pensamento vivo, percebendo tudo, enxergando com os olhos da alma, daí, digamos assim, que o filho não está junto. Então, essa mãe aceita, sim, né? O compromisso de reencarnar e vir para a Terra para ter uma nova oportunidade para aquela criatura. Se a gente for pegar as obras de André Luiz, tem muitos relatos assim, né? De novas oportunidades, né? E se nós, né, meu amigo, pegarmos a pergunta 66, que diz o seguinte, como a alma atinge a perfeição durante a vida corporal, né? Não tem como, só se submetendo à prova de uma nova existência. Não tem que voltar. Daí a 66A, como ela realiza essa existência através da sua transformação com o espírito? Depurando-se. A alma experimenta, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, lhe é indispensável a prova na vida corporal. Como poderia uma encarnação só, né? Conseguir chegar lá, né? Então, a gente vê aí também, 67, diz o seguinte, né? Qual é o objetivo da reencarnação daí? Nós já citamos alguma coisa, né? Expiação, melhora progressiva da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus, né? Não dar uma chance para os meus erros. Eu acho que a maioria das pessoas, de todo, não é má. Por mais má, mais assassino seja a criatura, ele tem alguma centelha de amor no seu coração. E eu acho que é justo, então, nós cremos na reencarnação porque é a justiça de Deus nos dando oportunidade de retorno para desbastarmos esse lado negativo e ruim que trazemos nas nossas existências, né?
E aí diz, o número de existência corporal no 68 é limitado ao espírito ou ele reencarna-se perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso, né? Ele vai aparando arestas, né? Vai tirando essas limalhas negativas. Quando ele se despojou de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas na vida corporal. Daí ele se tornou um espírito puro da primeira classe. E a reencarnação, ela, na realidade, é reassumir a forma carnal ou material no novo corpo. É chamada também de transmigração, passar de um corpo ao outro, ou palingenesia, que do grego é palin, de novo, né? Retornando de novo. E Gênesis, renascimento. Então, quer dizer, palingenias quer dizer palin mais Gênesis. Palin novo e Gênesis nascimento. Nascimento de novo. Precisamos aqui retornar nesse palco com os mesmos atores que conviveram conosco em situações passadas, dos quais nos feriram e que nós ferimos, para que uma nova oportunidade possa nos possibilitar esses reajustes. Não é isso, Nando? É isso aí. Inclusive, eu fiz a anotação mais uma questão na Bíblia ali, que jamais houve a palavra ressurreição, se a gente for estudar, porque nas Escrituras, né, no Antigo Testamento, fala-se, que nem você falou, na palingenesia, né, de ressurreição dos mortos, né, que em hebraico é anastasis ekton necron, nunca de ressurreição. O contexto revela do retorno do espírito ao plano espiritual, desencarnação, ou de seu retorno ao plano físico, que é a reencarnação. Se a gente for parar para pensar, é uma oportunidade de limpar as mazelas que a gente tem de vidas pregressas, né? Como que a gente poderia explicar hoje, se não fosse o processo de evolução do espírito, uma criança nascer sem os dois braços e as duas pernas, por exemplo, uma malformação congênita, uma tuberculose assim congênita, né? Problemas de pulmão, problemas do cérebro, o próprio Divaldo, né, citou algumas informações que é importantíssima, né? Por exemplo, não segue a regra, mas vamos dar um exemplo de uma criança autista, né? Por que não, numa vida passada, de repente se feriu com uma arma de fogo e agora traz os reflexos gravados no perispírito, né? Um fumante, né, que fumou a vida inteira, usou drogas, traz aí um problema sério de pulmão, né? Com tuberculose, com uma série de situações, com limitações pulmonares, né? Enfim, todos os problemas na carne que a gente passa, né? A gente poderia dizer assim, será que é por acaso, né? Deus não pune, mas o espírito se pune, né? Seria muito injusto a gente entregar nas costas de Deus o nosso fardo, né? Seria injusto, né? Seria uma imprevidência divina, né? Isso. Deus não seria supremo se fosse dessa forma, né? Então, a gente vê muitos casos, e quando a gente se depara, por exemplo, eu estou sempre atendendo em hospitais, UTIs, pacientes que às vezes estão lá com um problema de fígado, um problema renal, que às vezes não consegue, no final da vida, colocar uma gota sequer de água. Você não pode sequer dar um gole de água para aquele paciente, a menos molhar a boca, assim, no final da vida, para que ele possa ter, assim, vamos dizer assim, um conforto. Será que seria obra do evolucionismo? Ou tem uma causa primária antes de tudo, né? Então, a reencarnação, se a gente for analisar, ela é uma bênção que a gente recebe nessa vida, em todas as vidas, né? Eu diria assim, porque são oportunidades que a gente deveria mentalizar e focar todos os dias de um modo mais agradecido, né? De estar aqui. E às vezes a gente deixa passar, a gente deixa passar, né? A gente não valoriza como a gente deveria, né?
eu acredito que a vida, claro, ela tem uma continuidade, a família, mas quem garante que a próxima vida nós vamos estar nesse mesmo grupo falando, né? Quem garante que os nossos filhos que nós amamos não vão estar lá na África ou em outro país, né? E a gente justamente não vai lembrar, porque a gente também não lembra. Quem aqui lembra de quando tinha 1 ano de idade? Então, há limitações na matéria, né? Por isso que a gente não lembra, né? Então, que dirá há 3 vidas atrás, há 5 vidas atrás, né? Então, você veja como eu citei lá no início, faz mais de 2.500 anos que Jesus veio e ainda o evolucionismo em algumas crenças predomina, né? Eu creio que nossa conversa está um pouquinho longa, a gente não quer cansar os presentes e nem os que estão nos seus lares. Eu só gostaria de colocar, então, já chegando aqui para os finalmente, né? E a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, então, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça divina com relação aos homens de uma condição moral inferior, chegar até ele, né? Trata-se da única que pode nos explicar o futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgate aos nossos erros por meio de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança muito consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, seja igual àqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para todo o sempre do bem supremo e que poderá conquistá-lo por novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Quem é que, ao final de sua carreira, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que já não pôde mais aproveitar? Essa experiência tardia não estará perdida. Ele, com certeza, a aproveitará numa nova existência. Então, Deus é tão justo e bondoso que nos deixa sempre a porta aberta, né? Primeiro, para nos redimirmos daquilo onde erramos, onde não acertamos, né? E nos dá essa nova oportunidade para que venhamos a fazer parte novamente da humanidade através do processo reencarnatório, não só para corrigirmos, né, essas nossas deficiências e essas afeições mal vividas, mas também, né, no momento novo, incorporarmos em nós a tecnologia que já está presente e também usarmos isso como uma alavanca de progresso para futuras reencarnações e assim sucessivamente até chegarmos à casa do Pai, filosoficamente falando, até chegarmos, né, à classe de espíritos puros. Eu gostaria de deixar aberto aqui para vocês e para o Alexandre também, se quiser fazer algumas considerações. E daí, então, a gente vai encerrar esse nosso bate-papo da noite, né? Alguém gostaria de brindar a gente com